Olá, pessoal, bom dia, como estão? Tudo bem? Vamos então para a nossa sexta aula. Antes de avançar no conteúdo, eu queria apenas contextualizar em razão da conversa que nós tivemos na semana passada, do início da aula, né? Na aula da semana passada foi uma aula que, na prática, teve duração de 2 horas, né? Foi 1 hora ao vivo. Depois eu fiz aquele bloco complementar, né? Que é o bloco B, aula 5B, onde foi mais 1 hora de aula em razão do conteúdo ser um pouco mais extenso e ser interessante iniciar e concluir a reclamatória trabalhista e não deixar para uma semana posterior, né? Bem, pessoal, alguns me trouxeram a ideia, não, quem sabe não começa mais cedo, não começa às 8, começa às 8h30, e daí eu acabei conversando com alguns de vocês que conversaram comigo, que daí veio aquela ideia do formulário, né? Mas basicamente eu posso dizer para vocês, e como uma especificação, vocês entenderem qual é a ideia, em razão do... Eu, como sendo tutor, eu acabo vendo a metodologia de outros professores também, e vejo que algumas decisões, às vezes muito pequenas, de meia hora antes, meia hora depois, são significativas para a adesão dos alunos. E daí eu posso dizer, nem a questão de interesse ou não, às vezes é mesmo disponibilidade. Às vezes um horário de trabalho consegue adequar melhor, às vezes muitas pessoas podem assistir até, não no ambiente familiar, mas enfim, no próprio trabalho, daí tem aquele período de deslocamento, enfim. Basicamente eu vi que muitas aulas que começam 8, 8h30, tem bem menos pessoas do que as que começam 9, 9 e pouquinho, tá? E por isso que eu acabo iniciando e disponibilizando também nesse horário as aulas, tá? De todo modo, eu trago essa motivação inicial para vocês entenderem que não foi do além, assim, a minha ideia de iniciar 9 e 10, e confesso que, obviamente, o ideal é que todos estivessem presentes, mas estou muito feliz por todos que estão assistindo e acredito que a gente está tendo uma certa evolução e um crescimento interessante na disciplina. De todo modo, nós fizemos aquele formulário de pesquisa, né, onde vocês responderam, foram 28 respostas, e eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, para vocês verem o resultado, tá? Bem, vamos aqui. Aqui é o resultado do nosso formulário, tá? Ele formula já em gráficos. Então, qual horário que você considera ideal para o início das aulas? A maioria foi 9 e 10, 41%, tá? Alguns indicaram a possibilidade de 8h30. Acredito que eu vou fazer algum teste em algum momento, tá? Dentro do horário das 8h30, mas a maioria ainda permanece com essa ideia de manter as 9 e 10. Como você avalia o tempo de duração das aulas? 58%, a maioria, então, diz que pensa ser adequado manter a média de 1 hora por aula, que é o que eu estou tentando fazer para vocês, para não ficar pesado a exposição do conteúdo. Tem interesse que as aulas ao vivo ocorram com mais frequência? A maioria diz que não, 72% diz que não. Até teve uma resposta a mais, aumentou, porque eu compartilhei isso aqui com vocês ontem, e tinha um pouquinho menos, tá? Mas é dentro daquela ideia da questão de aula ser intercalada, é mais na perspectiva de que numa semana vocês conseguem adequar e assistir a aula ao longo do dia, e na outra vocês têm que estar na frente. Então, vocês acabam se organizando tendo uma semana um pouco mais tranquila, né? E aqui os comentários, sugestões, eu não vou adentrar no mérito, até porque não era obrigatório, mas tiveram algumas ideias ali que alguns alunos trouxeram que foram interessantes, e eu vou aplicar ao longo do semestre, com certeza, tá? Bem, vamos adentrando a aula, então, propriamente dita. Eu, como de costume, estou com meu cafezinho aqui, já que a gente não tem aquele mate compartilhado em aula, né? Saudades. Bem, pessoal, avançando, então, dentro daquela mesma perspectiva da aula passada, e eu já quero trazer para vocês aí que seria importante vocês assistirem essa aula com a CLT aberta, tá? Já vou especificar para vocês qual é o artigo que eu quero que vocês já tenham em mãos aí. Só um minutinho. Vocês podem iniciar no 893 da CLT. Então, eu vou dar uma pausa aqui enquanto eu tomo um café para vocês pegarem a CLT. Mentira, vocês podem pausar. Já vou seguindo aqui, tá? 893.
E vocês peguem aí também. E vai ser a partir daí que nós vamos iniciar a nossa conversa, tá? Bem, pessoal, no artigo 893, e já especificando qual é a ideia da nossa aula de hoje, a gente vai entrar nos recursos, tá bem? Na aula passada, nós vimos o que é a reclamatória trabalhista até a decisão do juiz, né? Daí, nesse momento da decisão final do juiz do trabalho, a gente vai adentrar dentro do que seria os recursos. Eu vou tentar trazer uma abordagem para vocês bem dinâmica e fácil, muito embora algumas coisas sejam um pouco pesadas. Então, já vou adiantar para vocês algum trato aqui. Eu vou trazer os pontos mais interessantes, mais importantes. Conforme o decorrer do tempo, eu vou avaliar se eu avanço um pouco mais em alguns parágrafos ou se eu vou indicar a leitura de algum deles para vocês, tá? Vai ser uma aula bem mais leve que a anterior, em relação à quantidade de conteúdo, porque os recursos eles são um pouco mais chatinhos, então eu não vou especificar todos eles, tá? De uma maneira muito especificada, para vocês também não se sentirem muito pesados. Foram 2 horas aula puramente, né, na semana passada, que eu preciso que vocês se atentem a ela, assistam a ela. Eu vi que tem, acho que 21 ou 22 visualizações no YouTube ainda, então tem gente ainda para assistir. Os que estão assistindo essa aula, por favor, não esqueçam de assistir a aula da semana passada. São 2 horas de aula, mas são extremamente importantes para vocês entenderem, inclusive, essa aula aqui. Inclusive, quem está assistindo essa aula, se assistiu a anterior, dá um pause, volta lá e depois vem para essa, tá? Bem, vamos lá. O artigo 893 é onde está especificado os recursos que nós temos na Justiça do Trabalho, tá? Iniciando no parágrafo 1º, no inciso 1º, os embargos, o recurso ordinário no 2º, o recurso de revista no 3º e o agravo no 4º, tá? Dentro do artigo 893, nós temos 2 parágrafos. Parágrafo 1º. Os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio juiz ou tribunal, admitindo-se a apreciação de merecimento das decisões interlocutórias somente em recursos da decisão definitiva. E no 2º, a interposição de recurso para o Superior Tribunal Federal não prejudicará a execução do julgado. Bem, pessoal, basicamente esse artigo aqui é o artigo formal da lei que vai especificar e vai trazer o parâmetro para vocês utilizarem os recursos, tá? Pensem, é um artigo que podia estar passando batido. Na verdade, nem tanto, pelo seguinte. Digamos que vocês venham fazer direito do trabalho na segunda fase da OAB. Quando vocês forem interpor um recurso, e cai bastante, é fundamental que vocês indiquem o artigo e inciso da base da petição de vocês, do recurso de vocês. Então, mesmo que vocês indiquem a nomenclatura correta, se não está adequado o 893, se é o inciso 1º, 2º, 3º, 4º, isso pode ser um fator que influencie na diminuição de pontuação para vocês. Então, se atentem, porque são poucos e é fácil de recordar. São esses 4 aqui, tá? Trazendo um panorama geral para vocês situarem vocês novamente, a gente não pode esquecer que nós temos, na base da Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho, primeira instância, onde ele vai proferir uma sentença trabalhista, tá? Na segunda instância, nós temos o TRT. Lá no TRT, as decisões que são proferidas os acordos são proferidos já, são decisões já colegiadas, não são juízes singulares. Depois nós temos o TST, onde existem lá as turmas recursais, onde vão fazer as decisões. Perdão. Desculpe, a rinite atacando. Garanto a vocês, fiquem tranquilos, não estou com nenhum vírus ainda, né? Vai saber quando é que vai chegar para a gente. Mas agora os IPs começam a florescer e minha rinite já ataca, é tradicional. Já estou com meus antialérgicos aqui. Mas bem, pessoal, então não vamos esquecer, juiz do trabalho, TRT e TST, tá? Isso é fundamental para que a gente se compreenda do formato que eu vou apresentar para vocês os recursos, tá bem?
Então, vamos lá. O ponto inicial que é importante. Dentro do artigo 893 que nós estamos tratando, que traz elenca todos os recursos ali, nós vamos interromper eles lá no artigo 900, do 893 ao artigo 900. Então, em tese, não são muitos, tá? Mas no 900 a gente basicamente encerra esse ponto aqui. Eu vou trazer um material complementar para leitura para vocês, porque senão eu posso estar com um pouco, me deter aqui e acabar lendo muito artigo para vocês, não vai ser uma aula proveitosa. Vou me deter aos pontos que realmente necessitam explicação, tá? E até posso dizer para vocês, o que eu estou analisando dentro da perspectiva da exposição da matéria, do processo de trabalho, e a fama de que ela é um pouco chata, eu acho que é porque muitos professores estão pensando, eu preciso passar exatamente a literalidade de um artigo que tem, sei lá, 15 parágrafos. Se eu for explicar um a um, daqui a pouco vocês vão dormir, então eu acho que eu vou trazer os pontos que são mais importantes, os que exigem um pouco mais de atenção, porque os outros são leitura literal, a explicação não existe tanto a ser explicado, porque o próprio artigo, o próprio parágrafo é especificado. Então, só para vocês também situarem qual é o formato que eu estou adequando isso, para conseguir manter as nossas aulas dentro do parâmetro de 1 hora. Um artigo também importante que antecede o 900, é o 899, é o do depósito recursal, que cai bastante em prova e provavelmente pode cair alguma coisa na nossa também, tá? Então, a gente vai iniciar no 893, elencando os quatro recursos, e a gente vai concluir lá no 899, quando vai falar do depósito recursal, e do 900, que vai tratar sobre as contrarrazões, tá, beleza? Vamos lá, então. A gente vai iniciar com os embargos de declaração, tá? O inciso primeiro são os embargos, a gente vai tratar inicialmente dos embargos de declaração. O que vale lembrar para vocês no primeiro momento? O que o juiz pode fazer das suas decisões? Basicamente, o juiz, ele pode ter 3 atos dentro do processo. São despachos de mero expediente. Segundo, decisões interlocutórias e sentenças e acórdãos, tá? Aqui é extremamente importante que vocês se desvinculem do que vocês lembram e sabem do processo civil. Por quê? Porque os embargos no processo civil, a gente pode impor ele a qualquer tempo, interpor ele a qualquer tempo. Já aqui na Justiça do Trabalho, não. Nós só podemos interpor o embargo de declaração nessa terceira hipótese, que são de sentenças e acórdãos. Então, despachos de mero expediente e decisões interlocutórias não cabem embargos de declaração, tá? Daí vocês podem pensar, tá, então qual é o recurso que eu aplico quando eu encontro que existe omissão ou obscuridade numa decisão interlocutória no meio do processo de trabalho, numa audiência, nisso ou naquilo? Não faz. Simplesmente não faz. A Justiça do Trabalho, pela celeridade que visa descer um pouco mais rápido do que outras justiças, o que não tem acontecido, mas o propósito dela era esse, traz alguns pontos de que, muito embora o advogado interprete que existe algum ponto obscuro, omisso, alguma contradição do julgador durante o curso do processo, não haverá nenhum recurso passível que eu possa interromper a instrução processual, como eu faço na Justiça Estadual, tá? Então, vocês pensam, mas isso é mega ruim, né? Porque como é que o cara lá vai estar no meio do processo, traz uma decisão completamente esdrúxula, prejudica o meu cliente e eu fico a ver navios? Não fica a ver navios porque tu vai ter condições de abordar isso na sentença ou acordo. Então, tu vai aguardar aquele fato, então tá, beleza, a gente se vê lá no final, né? O famoso, a gente se vê na saída. Então, na finaleira do processo, quando sair a sentença ou sair o acordo, daí sim vocês vão poder interpor os embargos de declaração para tratar algum caso de omissão ou contradição, tá? Vale lembrar que antes a gente se baseava no CPC, e porque na CLT nós não tínhamos nada a respeito disso. Hoje nós temos, tá? No artigo 897 é onde a gente encontra o cabimento do recurso para a especificação de quais são os casos que a gente vai poder aplicar ele. Antes o CPC, então, era aplicado de forma subsidiária, né? Hoje ele não tem aplicação, a gente utiliza o nosso próprio artigo.
E isso está previsto no 897A. O 897A vai dizer que os embargos de declaração, que cabe embargos de declaração da sentença ou acordo no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação. Registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso, tá? Omissão ou contradição do julgado. Esse é o primeiro ponto de admissibilidade do recurso dos embargos de declaração. A decisão, a sentença, ou alguma decisão ao longo do processo que tu venha se manifestar na sentença, tem que tratar sobre alguma omissão ou contradição do julgador, tá? E o segundo, então, com base no caput desse artigo 897, é o equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos. Até para dar uma contextualizada para vocês. O que seria o pressuposto extrínseco ali, um exemplo clássico é em relação à intempestividade. Eu vou lá, vou interpor um recurso ordinário. O recurso ordinário, ele tem prazo de 8 dias. Só que eu vou interpor ele e eu coloco ele, protocolo ele no 8º dia, e só que eu precisei pular a contagem no dia em razão do feriado municipal, que era aniversário de Santa Maria. E o juiz que veio lotado de fora, de São Paulo, não se deu conta disso e analisou que, na verdade, ele havia sido juntado com um dia de atraso, então ele não recebeu o recurso. Então, ele não é um claro equívoco. A gente apresentou a certidão nos autos indicando que existia o feriado, né? A gente colocou lá uma preliminar que indica a tempestividade do recurso, etc., e ele não foi recebido. Então, eu vou poder interpor os embargos de declaração para tratar sobre isso, e isso se trata de um pressuposto extrínseco, né? Os pressupostos intrínsecos, eles não são abordados dentro dos embargos de declaração. E, por último, nós temos o C, que é o pré-questionamento. O pré-questionamento, ele está previsto na súmula 297. Então, são os 3 casos onde a gente vai encontrar a admissibilidade dos embargos de declaração. Lembrando, então, omissão ou contradição do julgado. B, equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos. C, o pré-questionamento. O pré-questionamento, já trago para vocês, ele não está especificado na CLT. São um dos poucos assuntos que a CLT não aborda. A CLT ela é bastante completa. Então, o pré-questionamento está especificado numa súmula do TST, que é a súmula 297. Tá? É uma súmula que traz lá 3 itens importantes, é importante que vocês deem uma lida nela também. Bem, o que seria interessante a gente recordar no que diz respeito aos embargos de declaração? Nós temos algumas particularidades que a gente precisa recordar. O prazo é de 5 dias, né? Nós temos uma regra, que em regra o embargado, ele não tem um prazo para se manifestar, isso é importante, tá? E a única imposição a pessoa que está sendo abordada ao embargado, né? A pessoa que propõe os embargos de declaração é o embargante, e a pessoa que recebe é o embargado. Ele só vai ter alguma vinculação de ação necessária, quem impõe a lei vai estar especificado lá no artigo 900, mas apenas se os embargos ele produzir algum efeito modificativo, tá? Devo dizer, é bastante excepcional isso, e até vocês já vão entender na literalidade da lei, né? Eu trago que o embargado, ele somente vai se manifestar, vai ter uma obrigatoriedade na manifestação quando houver uma modificação efetivamente a partir desse recurso. Daí, pensar, não deveria ser tão excepcional, porque se tu entra com um recurso, o intuito é que você modifique alguma coisa. Mas nesse caso, não. Eu falo isso um pouco preocupado até, porque os embargos, na verdade, dentro do Justiça do Trabalho, eles são muito difíceis de serem frutíferos, tá? Eu posso dizer para você o seguinte, é muito difícil que os embargos de declaração eles sejam acolhidos, porque basicamente para os embargos de declaração serem acolhidos, é a admissão do juiz de que a sentença ela foi obscura, se ela teve alguma omissão, ela teve alguma contradição,
houve algum requisito formal que não foi analisado. Então, é muito difícil que o juiz ele tenha essa visualização e queira retroceder na sua compreensão. Então, acaba sendo muito mais interessante, sobre o ponto de vista prático, que a gente já recorra à instância superior, utilizando dos pressupostos que o próprio recurso de embargos e declaração nos oferece, né? A gente vai lá, vai encontrar alguma omissão, a gente vai encontrar que o julgador teve alguma contradição, a gente analisou que houve algum equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos, um prazo que não foi observado e tal. Tu pensa, pô, isso aqui é essencial, eu consigo encaixar os embargos de declaração. Sob o ponto de vista prático, a gente acaba, às vezes, não seguindo por ali, porque a prática vem nos mostrando que não é tão interessante sob o ponto de vista de celeridade. Às vezes a gente propõe uns embargos de declaração, isso demora de 4 a 6 meses para se desenrolar, e no fim das contas não dá certo, e a gente pensa, pô, será que daqui a pouco esses 4, 6 meses para a instância superior a gente vai ter um resultado melhor? Então, vale essa perspectiva prática para vocês também. E trago isso um pouco sobre um ponto de vista comparativo também, porque eu atuo bastante na justiça estadual, com matéria civil, e os embargos de declaração, seja na justiça comum ou JEC, eles são, na minha visualização, das experiências que eu tenho, eles são acolhidos, eles são visualizados. Eu percebo um pouco mais de humildade nos juízes estaduais, e também nos juízes leigos, né, que acabam fazendo os julgamentos dentro do juizado especial civil. Então, muitas vezes às vezes que eu vi que algum ponto não foi abordado, algo que não ficou muito claro, eu já fiz diversas interposições de embargos de declaração na esfera civil, que foram acolhidos, que foram aceitos, né? E também lembrando que os embargos de declaração, eles tratam de pontos bem pontuais, eles não visam essencialmente a modificação por completo da decisão. Então, a gente precisa ter essa visualização até como uma ideia de crítica e de que não deveria ser um tabu receber e aceitar os argumentos trazidos dentro dos embargos de declaração, tá? Dentro dos embargos de declaração, é importante dizer também que ele não existe preparo, tá? Então, o preparo, lembrando, basicamente é o pagamento das custas para a interposição do recurso, né? Os embargos de declaração, eles não possuem isso. E um ponto extremamente importante, não sei se vocês já se atentaram, mas vocês podem pensar o seguinte: eu identifiquei uma obscuridade, não, vocês já perceberam isso pela minha fala, mas vale dizer certamente, mas pelo seguinte: o juiz que vai ser demandado, que vai julgar o embargo de declaração, é o juiz ACO, que quer dizer o quê? Que o juiz que proferiu a decisão é aquele que vai julgar a respeito daquela decisão. Então, se vocês vão dizer que aquela decisão ela é omissa em determinado ponto, quem vai julgar isso é o juiz que proferiu a decisão omissa, tá? Vamos lá. Então, eu já tinha dito para vocês que os embargos eles não visam basicamente a modificação por completo da decisão, né? São pontos mais pontuais, por isso que não deveria ser um grande tabu. É um reexame pontual de algumas questões que tu possa trazer, e é por isso que, pela experiência prática que eu trago para vocês, que talvez seja mais interessante sempre trabalhar sobre a hipótese de interposição para as instâncias superiores, tá? Bem, nós temos também aqui o artigo 897-A. O 897-A, ele vai trazer o seguinte: que caberão embargos de declaração de sentença ou acórdão no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão. Isso que eu já tinha trazido para vocês, perdão. 897-A. Bem, o que eu ia trazer para vocês era o parágrafo. Parágrafo primeiro. Erros materiais poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento das partes. Eventual efeito modificativo dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude da correção de vício na decisão embargada e desde que ouvida a parte contrária, no prazo de 5 dias. E terceiro, parágrafo terceiro do 897-A, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos, por qualquer das partes, salvo quando intempestivos, irregular a apresentação da parte ou ausente a sua assinatura. Bem, pessoal, eu fiz essa leitura desses 3 parágrafos para chegar no terceiro e não deixar vocês fora do contexto, tá? O primeiro e o segundo já falam do que nós estávamos conversando, e o terceiro trata de um ponto extremamente importante. Os embargos de declaração, eles interrompem o prazo de interposição de outros recursos.
Então, pensem em vocês. Vocês entraram com uma ação perante a Justiça do Trabalho. Juiz singular, Santa Maria, tá? O processo passou por todos os trâmites da reclamatória trabalhista, chegou ao final, houve uma sentença, vocês ganharam a ação. Parcial procedente, umas coisas levaram, outras coisas não levaram. No momento em que vocês são intimados dessa sentença, vocês vão ter 2 prazos correndo, tá? Um prazo de 5 dias para os embargos da declaração e um prazo de 8 dias para o recurso ordinário. Sempre lembrem disso. Esses 2 prazos, eles correm juntos. Então, o primeiro dia de prazo para o recurso ordinário é o primeiro dia de prazo para os embargos da declaração. O segundo dia de prazo para o recurso ordinário é o segundo dia de prazo para os embargos da declaração. Lá no 5º dia, é o último dia dos embargos da declaração e é apenas o 5º dia do recurso ordinário. No 6º dia de recurso ordinário, já não pode mais interpor os embargos da declaração, tá? Mas pensem vocês o seguinte: se vocês vão lá e interpõem o embargo de declaração no 5º dia útil, ou no primeiro, enfim, ou no primeiro ou no último, a contagem do prazo do recurso ordinário ele vai interromper. E sempre lembrem, os prazos que são interrompidos, quando retomarem, eles retomam do zero. Então, no momento em que vocês interpõem o embargo de declaração, ele dá ou não dá certo, enfim, ele retoma, volta ao trâmite normal, aquela contagem dos 8 dias do recurso ordinário, ela reinicia sua contagem do zero, tá? Vamos lá. Agora, nós vamos entrar dentro do recurso ordinário. Deixa eu abrir já o artigo aqui para vocês. E vocês vão abrir também. O artigo que nós vamos tratar agora é o artigo 895. O 895 diz: cabe recurso ordinário para a instância superior, 2 pontos. Tá? Estejam com eles abertos. Aí, a CLT para a gente ir acompanhando junto. Vamos ver aqui. Tá. Pessoal, basicamente é o seguinte, antes da gente adentrar nos incisos ali, lembrem vocês, nós temos juiz trabalhista, primeira instância, TRT, onde existem os acórdãos, segunda instância, e o TST, onde a gente vai encontrar as turmas recursais. O RO, basicamente, ele é utilizado, ele é apresentado quando é de uma decisão de um juiz singular. Então, vocês vão interpor ele tradicionalmente na primeira instância, tá? Mas existe, já adianto para vocês, uma possibilidade, que é a da interposição do recurso ordinário para a decisão colegiada do TRT, tá? E cabe esse RO perante o TRT somente quando as ações, quando houverem casos de ações originárias do TRT. Existem algumas ações, a gente vai tratar mais adiante, que elas não são de competências de juízes singulares. Então, ela já inicia no 2º grau de jurisdição. Essas ações que iniciam no 2º grau de jurisdição, portanto, são originárias do TRT e não do juiz singular, do juiz de 1º grau, elas também cabem em RO. E daí, pensem em vocês algo que é interessante. O RO, ele já não é mais apreciado pelo juiz ACO. Ela é apreciada pela instância superior. Desculpe mais uma vez. Ela não é apreciada pelo juiz ACO, ela é apreciada pela instância superior. Então, pensem em vocês. Nós estamos na primeira instância, juiz singular, a gente interpõe RO, ela é apreciada pelo TRT. Mas se a ação é originária e eu interponho um RO, esse RO vai ser apreciado lá pelas turmas do TST, tá? Então, não se atrapalhem quanto a isso, é bem objetivo. No inciso 1º do 895, a gente vai encontrar que vai caber, então, o RO das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos no prazo de 8 dias. Já tinha adiantado para vocês o prazo também. E no inciso 2º, das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais, os TRTs, em processos de sua competência originária. E daí é bem fácil lembrar, processo de competência originária. O que são processos de competência originária do TRT? Não é algo muito difícil
ordinária se origina dali, são ações que são oriundas do TRT, são oriundas de segunda instância. Elas não são matérias que podem ser apreciadas pelo juiz singular, tem que ser analisadas por um colegiado. Então, fica bem intuitivo e fácil de visualizar quando vocês lerem aí o parágrafo, o inciso primeiro e o inciso segundo, tá? E daí nós entramos agora no parágrafo primeiro desse artigo. O parágrafo primeiro desse artigo vai dizer: nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, o recurso ordinário, 2 pontos. Eu não vou entrar com muito detalhe nesse aqui, vou trazer o ponto que cai em prova, o ponto que é importante e encontrar o seguinte: terá parecer oral do representante do Ministério Público presente à sessão do julgamento se este entender necessário parecer com registro na certidão. Então, pessoal, isso aqui é algo extremamente pontual, não é comum o Ministério Público apresentar parecer oral. Então, é bom que vocês lembrem que no procedimento sumaríssimo, for o caso de interposição de recurso ordinário, o Ministério Público ele terá a vinculação de apresentação de parecer oral de um representante do Ministério Público, se ele entender necessário esse parecer também, não é algo que é obrigatório. Mas se ele for se manifestar, tem que ser oral. E não são comuns essas expressões orais, em especial do Ministério Público. Então, se atentem a esse inciso 3º do parágrafo 1º do 895, tá? Que vai tratar sobre os recursos ordinários perante o procedimento sumaríssimo. Lembrando também que o RO, ele tem preparo diferente do recurso de embargo de declaração, que foi o primeiro que nós tratamos. Então, pessoal, o RO não tem muita frescura, ele é o que é o recurso mais comum que nós temos, tá? E é um recurso que a gente vai tratar sobre qualquer matéria que venha a trazer algum certo descontentamento diante do trabalho que nós desenvolvemos ao longo do processo. Então, ele vai propor uma ação ou vai se defender de uma ação e o resultado dela, o que é resultante dela, a gente vai poder apresentar o RO. É possível, em um caso excepcional, a exceção, interpor o RO perante a instância superior, que está previsto lá no inciso 2º do 895, e nós temos lá dentro do procedimento sumaríssimo a hipótese do parecer oral do representante do Ministério Público, caso ele entenda necessário, né? Então, é algo extremamente excepcional e às vezes cai, tá? Bem, pessoal, e agora nós entramos dentro do recurso de revista. O recurso de revista, como é que eu sua integralidade. É um artigo só, tá? E já vou dizer para vocês, matéria de casa. Não vou cobrar nenhum trabalho nem nada disso, mas vocês precisam ler o artigo 896 com atenção, de cabo a rabo. Eu vou trazer apenas 4 parágrafos aqui para vocês, que são os mais importantes, e vou trazer um parâmetro geral, assim, para vocês entenderem ele. Mas ele é um artigo que requer leitura, não tem muito que eu possa fazer por vocês aqui, esmerando todo ele, e já vou dizer por quê, porque são 14 parágrafos. Se eu iniciar no primeiro e terminar no 14º, vocês vão certamente cansar aí é onde vocês estão, no lado de lá da tela. Então, pessoal, são 14 parágrafos dentro desse artigo. A FGV, dentro da prova da OAB, quando eu estava chegando nesse assunto, nesse ponto, eu tenho um livro de questões, eu fui olhar, tem inúmeras questões que tratam sobre o 896, e é muito claro isso, né? O cara que vai fazer as questões, ele sabe que a gente tem preguiça de ler parágrafo. A gente lê o caput, vê o que quer dizer, tem um parágrafo, primeiro, segundo, eu leio, tem um inciso ou outro, eu leio. Eu não vou ler todos, são 14, chega a dar preguiça, né? Tá virando lá o código, chega na CLT, chega no artigo 896, são 14 parágrafos, eu não vou ler todo ele, é um artigo só, vou ir já para o 897, não vai ter nenhum prejuízo eu passar meio batido por esse. Mas não, o 896 ele é muito importante, tá? Muito importante que vocês entendam ele, e até por isso que o recurso de revista ele é um pouco tabu, né? Não tem costume de cair na segunda fase, recurso de revista, porque ele é um pouquinho mais chatinho na questão de escrita prática, né? Mas é importante que vocês saibam a
a matéria em si, porque, enfim, são bastante questões que caem processo de trabalho, e ainda na segunda fase tem as questões discursivas também, tá? Bem, vamos lembrar, então, basicamente, para vocês entenderem. Quando que cabe o recurso de revista? O recurso de revista, ele vai caber, primeiro, por divergência jurisprudencial, tá? Para vocês terem um parâmetro geral, assim, divergência jurisprudencial, tá? Professor, eu faço estágio, mas direto tem divergência jurisprudencial. Eu vou entrar com uma ação me defender dela, eu abro as jurisprudências lá e eu vejo jurisprudência favorável e outras jurisprudências que não são favoráveis à minha causa. O recurso de revista, basicamente, seria um recurso que eu poderia interpor a qualquer momento, a qualquer tempo? Não, não é bem por aí. E isso, essa visão, assim, é tendenciosa pela nossa área que a gente já conhece, né? A gente inicia pelo civil e pelo penal, então quando a gente entra nesse trabalho, a gente acha algumas coisas estranhas. Mas vocês têm que lembrar que o parâmetro geral, assim, é por divergência jurisprudencial. Então, vamos lá. Dentro da divergência jurisprudencial, vocês vão encontrar o seguinte, vamos encontrar 5 hipóteses, que são de interpretação, tá? Quando houver alguma espécie de divergência jurisprudencial, de uma decisão, de uma sentença ou acordo, que houve uma interpretação errada de uma lei federal ou de uma lei estadual, a gente vai encontrar também, a gente vai conseguir inserir também dentro dessa hipótese da divergência jurisprudencial. Não são somente decisões aleatórias, tá? E daí eu vou dizer o seguinte, não estou entendendo muito bem, não está muito legal, e recurso realmente a gente fica um pouco mais perdidinho. Mas a ideia principal que vocês têm que entender é o seguinte, o Tribunal Superior do Trabalho, ele tem dos seus princípios, a sua principal intenção de trabalho, basicamente é uniformizar os entendimentos, tá? E a uniformização de entendimentos, ela não está somente vinculada a jurisprudências, que são julgados, porque a maioria dos julgados, e na Justiça do Trabalho, é bem mais objetivo, pensem em vocês. Na Justiça comum, a gente vai discutir todas as relações que a gente sai da rua, o pisar na calçada, a gente consegue discutir com a prefeitura se a calçada está irregular ou não. Tudo é discutível. Então, é muito mais difícil ter todo um panorama já mapeado em jurisprudência, em entendimento, em lei estadual, em lei federal, em norma coletiva, em súmula, quando a matéria é civil. Mas na trabalhista é muito mais fácil, pensem em vocês. Uma relação de trabalho, ela é mapeada. Tu sabe o que acontece de errado no início, sabe o que acontece de errado no fim, sabe o que acontece de errado no meio, né? Então, pensem em vocês, a evolução da Justiça do Trabalho ao longo dos anos, ela foi aparando essas arestas, ela foi inserindo normativas. Então, durante o trabalho ele trabalhou horas extras, vamos regular as horas extras. As horas extras foram noturnas, vamos regular as horas extras noturnas. Mas ele fazia sobreaviso, vamos regular sobreaviso. Mas e as empregadas domésticas, vamos regular empregadas domésticas. Entende? Então, a Justiça do Trabalho, ela foi moldando de tal maneira de que ela é muito redonda. É muito difícil que vocês encontrem alguma coisa que não esteja especificada já por uma norma coletiva, por uma uniformização de entendimentos perante TST. Muito difícil. Então, quando a gente trata em divergência jurisprudencial na Justiça do Trabalho, não pensem em vocês que é uma ementa que tu coloca lá dentro de uma petição e aquilo ali é uma ideia de um juiz lá da comarca de Vacaria que deu 10 mil reais de dano moral. Não se desapeguem da justiça comum para vocês entenderem, tá? Então, quando eu trato de divergência jurisprudencial, isso inclui as leis estaduais, leis federais. Na lei federal, não podemos esquecer, está inserida a CLT também, interpretação de norma coletiva de trabalho, sentenças normativas e também regulamentos das empresas, tá? Algumas empresas têm regulamentos internos e isso também, se o regulamento interno ela tem uma divergência interna ou divergência com alguma outra coisa, a gente também pode propor o recurso de revista, tá? Então, enfim, feito esse panorama geral para vocês entenderem. Divergência jurisprudencial. Não se apeguem tanto ao que vocês sabem de jurisprudência da civil. Divergência jurisprudencial pode ser a não observância de alguma normativa legal, seja ela uma lei federal, estadual, e também dentro das normas coletivas de trabalho, sentença normativa e os regulamentos de empresas, tá?
Essas divergências, vale lembrar, elas podem ser entre TRTs, né, digamos, é uma decisão proferida por um TRT que conflita com outra decisão do outro TRT. Temos também decisões de um TST com um TRT, absolutamente todos esses conflitos que existirem. Pode ser uma decisão da TRT que conflita com uma norma, com uma súmula vinculante do STF. Para todos esses casos, a gente vai poder encontrar cabimento do recurso de revista. Então, de uma maneira geral, para vocês não se perderem, o parâmetro central, e primeiro que eu trago para vocês, é relacionado à interpretação de lei, à divergência jurisprudencial, e essa divergência jurisprudencial pode ser entre TSTs, entre TST e TRT, entre juiz singular e TST, entre decisões de TST, que são acórdãos, né, esqueci de mencionar, com uma súmula vinculante do STF. Então, todas essas divergências de uma instância com outra vai caber o recurso de revista, tá? E a especificação de artigo, para vocês encontrarem e já acompanharem comigo, o recurso de revista ele vai caber para a turma do Tribunal Superior do Trabalho, das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos tribunais regionais do trabalho, quando? Isso está lá no artigo 896. Ele vai especificar nas alíneas, tá? Então, nós vamos ter a linha A, derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho, no seu pleno ou turma, ou a sessão de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa corte ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então, isso que eu especifiquei de uma maneira ampla para vocês, ele está sintetizado lá no 896, a linha A. Então, se vocês estão um pouco perdidos com o que eu estou falando, pausem e leiam caput do 896 e a linha A do 896, tá? Ali vocês vão encontrar a especificação resumida do que eu estava trazendo para vocês. Nós temos lá a linha B também, derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatório em ambiente territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida. Interpretação divergente na forma da linha A. Então, pessoal, basicamente é isso que eu estou trazendo, que eu já especifiquei para vocês, está especificado na linha A e B, de que as decisões que conflitarem entre um tribunal e outro, entre uma decisão do tribunal com um regulamento empresarial de uma empresa, uma sentença normativa com um acórdão, todas essas divergências de entendimento, elas vão caber o recurso de revista, tá? Um exemplo interessante, até para vocês entenderem, digamos que eu venha propor uma ação, vamos lá, em relação de normativa de trabalho, normativa de empresas, tá? Eu sou funcionário de uma empresa e eu notei que ao longo dos 10 anos que eu trabalhei, a empresa, para mim, ela não levou muito afinco as normativas internas. Então, por exemplo, eu tive colegas com 10 anos que, quando chegou nos 2 anos, tinha uma normativa lá que ele teria um acréscimo de 10% do salário. Eu só tive esses 10% de aumento quando eu fiz 4 anos. E eu acho que é porque meu chefe não gostava muito de mim. Então, como era uma lei interna, e uma lei criada pela própria empresa, a empresa deve ter pensado, quer saber, para o Juarez eu acho que não vale a pena, ele não está muito dedicado, não. Então, mas eu fui deixando, afinal eu era empregado, não era louco de entrar com uma ação e perder o emprego. Mas agora, passaram 10 anos, já que eu perdi o emprego, fui demitido, então eu quero trabalhar a respeito disso, tá? Então, basicamente é o seguinte, digamos que no final dessa ação, eu entre com essa ação e diga lá que eu, na verdade, que eu queria ganhar, tinha essa normativa lá e tal, só que na hora de lançar a normativa, eu lanço que eu deveria ter ganhado não 10% de aumento, mas 20%. E o juiz não vê esse detalhe lá e dá deferimento, eu ganho a causa. Eu tenho ganhado as diferenças salariais, 20% a mais, dos períodos, digamos lá, eu falei nessa hipótese de que 2 anos eu deveria ter ganhado aumento, eu ganhei no 4. Então, esses 2 anos eu vou ter que ganhar essa diferença salarial.
Só que eu pedi 20%, porque eu achei que eu trabalhei bem e tal, eu deveria ganhar um pouquinho mais do que trata o regulamento empresarial, né, o regulamento interno da empresa. Então, o juiz pensa, não, mas eu acho razoável, porque 10% é muito pouco mesmo, então quer saber, Juarez, deferida a causa para ti, corre para abraço. Só que o que acontece? Como isso contraria uma norma interna da empresa, cabe recurso de revista. Então, a empresa vai poder recorrer para o TRT, trazendo recurso de revista, já que ela está contrariando uma normativa interna da empresa, tá? Então, só para vocês terem uma noção, assim, de em que momentos são propostos, né, e quais são os cabimentos dentro. Nós temos uma segunda hipótese, tá? E daí, para vocês entenderem os grandes grupos, tá? O primeiro grande grupo é a divergência jurisprudencial, que é onde eu trouxe as interpretações de leis federais, estaduais, normas coletivas, sentença normativa, regulamento da empresa, todas essas estão especificadas nesse grande grupo, que é da divergência jurisprudencial, primeiro cabimento do recurso de revista. A gente vai encontrar lá nas alíneas A e B, tá? E nós vamos encontrar também o segundo grande grupo, que trata da ofensa direta e literal à Constituição Federal ou lei federal, tá? Ela repete também a questão da lei federal, também lembrando CLT é lei federal, né? Mas ela traz esse segundo grande grupo com um pouco mais de atenção à ofensa direta e literal à Constituição Federal. E eu trago isso de uma maneira separada porque nós temos uma linha, que é a linha C do mesmo dispositivo, que é o dispositivo 896, que trata especificamente sobre isso, que trata, são proferidas com violação, o recurso de revista são proferidos com violação literal de dispositivo de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Está lá nessa linha terceira, tá? E, pessoal, daí, ultrapassar essas linhas, onde eu trouxe esse panorama geral para vocês, nós chegamos nos parágrafos. São 14 parágrafos, tá? Então, eu vou trazer os mais importantes para vocês aqui. Iniciamos pelo início, como se diz. Parágrafo 1º. O parágrafo 1º, basicamente, vocês precisam lembrar que o recurso de revista ele nunca vai ter o efeito suspensivo, tá? Então, recordando vocês, isso aproveita também um pouco da justiça comum. Quando dá interposição de um recurso de revista, vocês jamais vão alcançar, por exemplo, a suspensão de uma penhora, a suspensão de algum efeito que esteja vinculante dentro da sentença ou do acordo anterior, tá? Então, lá no parágrafo 1º vai trazer: o recurso de revista dotado de efeito apenas devolutivo será interposto perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que, por decisão fundamentada, poderá recebê-lo ou denegá-lo, tá? Então, enfim, parágrafo 1º, o ponto principal, crucial, nunca esqueçam, recurso de revista, o RR, ele nunca vai ter efeito suspensivo, vai ser sempre devolutivo, tá? Nós temos daí, dentro do parágrafo 1º-A, sob pena de não conhecimento, é ônus da parte. Inciso 1º, indicar o trecho da decisão recorrida que substancia o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Inciso 2º, indicar de forma explícita e fundamentada contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão. E 3, expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte. Então, pessoal, um pouco massiva a leitura, né? Eu fiz uma leitura literal para vocês, mas para vocês entenderem que o conhecimento do recurso de revista ele não é muito simples, tá? Inclusive, posso dizer para vocês, a interposição de um recurso de revista, ela é uma interposição que, para a própria pessoa ou empresa que vier a propor esse recurso, tradicionalmente são empresas, é um recurso que ele já inicia caro lá no escritório de advocacia. É um recurso que ele vai para Brasília, que exige uma sustentação oral, que exige uma organização para o recebimento dele um pouco mais complexa. Então, não é assim
vou propor um recurso de revista. Ele é um pouco mais chatinho mesmo, por isso até talvez não seja tão cobrado na segunda fase da OAB. E o ponto principal aqui, que vocês não podem esquecer, é em relação ao inciso 3º, tá? E por que isso? Porque quando vocês se depararem com uma decisão que, em princípio, ela está inserida dentro de um cabimento para interposição do recurso de revista, vocês precisam lembrar que no inciso 3º diz que tem que ser impugnados todos os fundamentos jurídicos da decisão. Então, se a gente perde uma ação, nossos argumentos não são acolhidos, e das decisões do juiz lá, são 3 pontos que baseiam a decisão lá que não acolheu nossos pedidos, somente uma aponte algum caso que seja algum pressuposto de admissibilidade do recurso, né? Se existe um erro de interpretação de lei federal lá, conforme nós havíamos trazido lá daquele primeiro grande grupo da divergência jurisprudencial. Um dos argumentos do juiz diz que algo que está contrário a uma lei federal, mas existem 2 outros fundamentos que não, ou até que seja 2 que estão lá contrariando, mas um que não, que está ok, já não vai caber recurso de revista, tá? Vocês precisam entender que são absolutamente todos os fundamentos jurídicos da decisão. Então, mesmo que vocês forcem um pouco a barra na interpretação de alguma coisa, para poder encarar alguma questão relacionada à interpretação jurisprudencial ou em relação à ofensa direta à Constituição Federal, né, que são esses 2 grandes grupos de cabimento, vocês vão precisar inserir para poder ter certeza de que o recurso de revista de vocês vai ser recebido. E já trago para vocês, é muito comum que recursos de revistas não sejam recebidos, justamente em função desse parágrafo primeiro, a linha A, onde trazem esses pressupostos, tá? No primeiro, vai trazer lá, de que a decisão recorrida tem que constar o pré-questionamento da controvérsia. O inciso 2, a gente precisa apontar de forma objetiva, clara, explícita, qual é o dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial que está sendo conflitada, que está tendo essa dúvida, e a gente precisa apresentar aqui as razões do juiz que indeferiu o nosso pedido que está sendo recorrido. Está baseado em 3, 4 fundamentos, e os 3, 4 fundamentos são casos previstos, são casos desse primeiro ou segundo grande grupo que eu trago para vocês dos cabimentos, tá bem? Então, se atentem ao parágrafo 1º A e esses 3 primeiros incisos que vão tratar a respeito disso, tá? Então, vamos lá. Então, fechei aqui em relação a se existem 3 ou 4 fundamentos, né, de uma decisão, e até para situarem vocês, né, sempre é bom retomar. Entrei com uma ação perante a Justiça do Trabalho, primeiro grau de jurisdição, Santa Maria, e o juiz, ele nega o meu pedido, eu quero entrar com um recurso, eu tenho que analisar que essa negativa do juiz, lá teve 3 fundamentos que negaram, ele não vai ter direito a isso, por causa desse ponto, desse ponto, desse ponto. Esses 3, ele tem que estar contrariando alguma norma federal, alguma súmula, alguma normativa interna da empresa, ele tem que ter alguma contrariedade, alguma divergência jurisprudencial ou conflitar com a Constituição Federal para que seja cabível o recurso de revista, tá? E daí nós vamos para o inciso 4º, e o inciso 4º ele é importante pelo seguinte, ó, transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisprudencial. O trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre a questão veiculada do recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quando ao pedido, para cotejo e verificação do plano da ocorrência da omissão. Isso aqui foi inserido pela reforma, tá? E ele trata, basicamente, em relação da nulidade de julgado por negativa da prestação jurisprudencial. Então, jurisdicional, aliás. Então, basicamente, se houver algum caso de nulidade que for apresentado, a gente vai poder apresentar também o recurso de revista. E daí, em relação à Constituição Federal, né, as ofensas referentes à Constituição Federal, que é o segundo grande grupo que eu trouxe para vocês vão encontrar com de uma maneira especificada
no parágrafo 2º, que vai trazer lá na última parte dele, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal. E agora, já se encaminhando para os parágrafos finais, eu vou dar um pulo grande, eu vou lá para o parágrafo 9º, tá? No parágrafo 9º, nós vamos encontrar: nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho ou à súmula vinculante do Tribunal do STF e por violação direta da Constituição. Então, eu trouxe uma série de hipóteses, né? Não esqueçam que eu fui muito amplo na hora de expor inicialmente para vocês no recurso de revista, e que poderia basicamente a toda e qualquer interpretação. Mas se tratando do procedimento sumaríssimo, não esqueçam, lá no parágrafo 9º vai trazer, no procedimento sumaríssimo vai ter apenas 3 hipóteses de cabimento, tá? E essas 3 hipóteses de cabimento são a contrariedade de súmula de jurisprudência uniforme do TST, uma súmula vinculante do STF e violação direta à Constituição. É bem intuitivo, tá? Violou diretamente a Constituição Federal, ou violou uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, ou uma súmula de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, apenas essas 3 hipóteses é que vai caber o recurso de revista lá dentro do procedimento sumaríssimo. Ele dá uma enxugada, tá? E ao final nós temos aqui, que é uma especificação para lembrar, que é no parágrafo 10º, que diz que vai caber o recurso de revista por violação à lei federal, por divergência jurisprudencial e por ofensa à Constituição nas execuções fiscais e nas controvérsias da fase de execução que envolvam a certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT. Tá? Isso trata basicamente porque ele vincula algo relacionado às execuções fiscais, né? Então, existe essa possibilidade de interposição de recurso de revista para as execuções fiscais, e é muito comum, e a minha especificação, esse recorte que eu trago para vocês das execuções fiscais é porque não são execuções trabalhistas, tá? São execuções fiscais. As execuções trabalhistas, elas estão vinculadas lá à execução que o empregado tem para buscar satisfeito um débito oriundo de uma sentença, tá? Então, ganhei ação, a empresa não pagou, vou poder executar, e é uma execução trabalhista. A execução fiscal, a gente trata mais uma questão da execução, digamos, do próprio governo, digamos assim, né? O Estado fiscalizando, executando, e o recurso de revista, ela vai caber, vai ser possível a utilização do recurso de revista perante essa circunstância, basicamente em função quando existir essas hipóteses que estão previstas lá no parágrafo 10º, que são bem objetivas, não são amplas, como eu disse lá no início, né? Ela dá uma enxugada, assim como no procedimento sumaríssimo, que trata ali no parágrafo 9º. Então, no parágrafo 10º vai trazer que cabe recurso de revista por violação à lei federal, por divergência jurisprudencial e por ofensa à Constituição Federal. São 3 também, bem objetivamente. São 3 pontos, mas convenhamos, né? Leis federais, quantas existem, né? Então, esse primeiro ponto, né, da violação da lei federal já deixa amplo mesmo assim, muito embora a ideia do legislador, no momento em que lançou o parágrafo 10º, era de enxugar um pouco mais a admissibilidade do recurso de revista dentro das execuções fiscais, até uma ideia de protecionismo do Estado. Tá, pessoal? Assim, ó, eu vou fazer um desabafo para vocês, assim, não, essa aula aqui não é uma aula que eu gostaria de estar dando à distância. Eu até confesso para vocês que eu tentei fazer slides disso aqui, é um pouco difícil mesmo. Pensei até em adquirir uma mesa digitalizadora, que eu acho que seria legal, não sei se algum dos professores já utilizou com vocês, porque eu explicando isso aqui, desenhando um quadro, fica bem mais fácil de entender, e nos slides eu não consegui traduzir, confesso para vocês, foi difícil para mim especificar essa evolução sem que eu não estivesse só escrevendo e largando artigo para vocês lerem, tá? Mas, enfim, de todo modo, a nossa aula de hoje, ela vai se limitar, então, à abordagem desses recursos, né, que iniciou nos embargos de declaração, passamos pelo recurso ordinário e concluímos dentro do recurso de revista. E eu trago, basicamente, aí, porque eu sei que muitos de vocês devem estar chegando à aula sem
não tendo entendido alguma coisa que eu falei, percebendo a necessidade de revisão, né? Mas eu trago para vocês que o fundamental é que esses artigos que eu fui indicando para vocês e fui tentando explicar para vocês, eles sejam lidos, revistos por vocês pontualmente. Vou precisar um pouco da atenção de vocês nesse sentido também, porque não é uma matéria muito fácil, né? Eu estou fazendo o possível para fazer com que essa matéria não seja muito penosa para vocês, mas vocês sabem que não é muito simples, muito simples. A própria matéria de reclamatória trabalhista da aula passada é um pouco menos complexa, mas mais extensa, né? Na minha percepção, eu acredito que ela é menos complexa do que o recurso, mas ela é mais demorada, né? E nos recursos a gente é um pouco mais objetivo, sim, porque a expressão é um pouco mais objetiva, curta, né? Então vai exigir também um pouco de vocês de recordar de matérias que foram abordadas lá em trabalho 1, trabalho 2, né? Então, no momento que eu trago alguma questão relacionada, sei lá, vocês vão precisar ir me provocando, né? Professor, não me recordo lá dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos. Me pontua, eu abro um bloco e faço um bloco separado sobre isso. Professor, não estou lembrado da estrutura de trabalho. Eu vou indicar onde encontrar isso, que eu já falei nas últimas aulas. Não consegui entender o artigo tal. Ou daqui a pouco, Juarez, assim, olha, quem sabe, mesmo que seja maçante, faz um bloco e vamos tratar só do artigo 896. Me interessei quando tu me disse lá que a FGV cobra muito. Eu acho que mesmo sendo chato, vamos fazer do primeiro ao último. A gente faz, eu abro um bloco e a gente faz também. Mas, como eu disse para vocês, estou tentando manter dentro desse parâmetro que vocês mesmos pontuaram como sendo interessante, que é da ideia de manter as aulas dentro de 1 hora, intercalando aula gravada e aula ao vivo. Beleza, pessoal? Então é isso. Precisando de algo, entre em contato comigo. Já vou lançar esse link no Moodle, mando no WhatsApp para vocês também. Precisando, contem comigo sempre. Tá, pessoal? Saudades de vocês, vou para encontrá-los. Um abração, até mais.